E vamos falar agora sobre saúde, que é o tema do momento, junto com a eleição, claro. Nós vamos ouvir agora o presidente, de fato e de direito, do Sinmed, Geraldo Ferreira. Doutor Geraldo, bem-vindo, possível delas. Eu vou começar perguntando ao senhor sobre um assunto que vem atemorizando as pessoas que estão na mídia, que perguntam muito para a gente, que trabalha com informação, que é a chamada segunda onda. Afinal de contas, nós já saímos da primeira onda, vai haver uma segunda onda no Brasil, a Europa já vive a segunda onda. Qual é a situação real, o senhor que é médico, doutor Geraldo? Olha, esta segunda onda ela vem sendo discutida desde o início da pandemia, não é? Porque o que guiou mais ou menos o controle da pandemia, mesmo que parcial, não é? Foi um certo isolamento em casa, não é? Provocar um estrangulamento, como houve em quase todo mundo, né? E infelizmente agora um país que apresentou assim, um nível de estrangulamento de sua rede de saúde crítico foi a Itália e está voltando agora, né? Eu estive vendo que hoje, por exemplo, nós tivemos a notícia de ontem, 326 óbitos na Itália, é muito alto. É muito, é muito. A média brasileira, que vem caindo ao longo aí das últimas semanas, está aí menos de 400, mas só que o Brasil tem 4 vezes a população da Itália, então a Itália está perto de uma crise de proporções gigantescas. A Itália, lembrar para o internauta que não conhece, a Itália é um país pequeno, então tem uma densidade demográfica imensa. Uma densidade demográfica e uma população envelhecida, né? Que a Europa também é verdade. Então, lá, realmente, o número de óbitos foi preocupante. E essa segunda onda pode ter também suas, vamos dizer, uma pressão muito grande também sobre o sistema de saúde, porque está acontecendo uma coisa que talvez não fosse a ideal, Cefas. A maioria comemorou talvez um pouco precocemente e começou a desativar leitos, fechar hospitais, etc. Nós não sabemos se a hora era talvez a mais adequada. Então, vamos analisar o seguinte, o que acontece aqui no nosso estado? Nós temos um ligeiro aumento, não é um aumento ainda gritante, naquele índice de contaminação, o RT, não é? O índice de transmissibilidade. Se você for fazer um comparativo com a Itália, nós estamos bem longe, não é? É claro, nós estamos ali 0,6, 0,7, não é? Bem abaixo de 1 realmente, que é o ideal. E na Itália ele subiu agora para 1,8 e 2, quer dizer, uma pessoa contamina 2. Então lá está em franca segunda onda, não é? Nós não temos ainda essa segunda onda, mas conseguimos detectar que há na rede pública e privada um aumento na procura e no número de diagnósticos. Nós não temos ainda isso impactando o número de óbitos, graças a Deus, não é? Mas nós temos uma procura maior, nós temos notícias dos programas de saúde da família, nós temos notícias das UPAs, nós temos notícias da rede privada, que realmente no pico chegou a atender 120 pacientes, claro que nós estamos longe disso, mas nós tínhamos caído aí para 18, 20 pacientes, está subindo para 30, 35, né? Às vezes até 60 pacientes. Isso é um sinal de alerta, né? Há 2 fatores aí também que são importantes serem considerados. Primeiro, as pessoas, hoje, elas vão precocemente. Graças a Deus. Ainda bem, é o ideal, é não o ideal. Elas estão procurando precocemente. Do mesmo jeito que está se aumentando o número de diagnósticos, está também se dando muito diagnóstico que não é Covid, né? Resfriados comuns, alergias, etc. Tudo isso está acontecendo. Mas um fato que nós não podemos negar é que a rede privada e a rede pública começam a ter um aumento na procura, no número de diagnósticos e também o número de internações. Agora, uma boa notícia, os pacientes que estão chegando à rede hospitalar, muitas vezes, eles têm uma gravidade menor, fruto do atendimento precoce e das medidas precoces, da experiência dos médicos de tratar melhor. E isso pode nos favorecer, mas chamamos a atenção com muita veemência. A campanha política que provocou um certo relaxamento. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Se o senhor teme, como médico, que depois dessa campanha política, passados uns 10, 15, 20 dias, nós tenhamos um impacto. Sim, nós temos, além da campanha política, outros fatores, como realmente a reabertura do comércio, né? Bares, restaurantes. Nós vamos ali em Ponta Negra e nós vemos que estão cheios os bares e restaurantes. É recomendável que as pessoas se precavenham. Aquela velha orientação, numa mesa, o grupo familiar,
evitar muitas interações. Não é a hora ainda da gente relaxar. A gente precisa esperar mais um pouquinho, porque nós dependemos ainda da vacina. Enquanto ela não aparecer, nós teremos a população exposta. E, infelizmente, quanto maior o número de contaminados, maior o número de internamentos e possivelmente o número de óbitos. Correto. Então, a próxima pergunta seria justamente essa, da vacina. Qual é a situação real atual? Quem está acompanhando a gente trabalha aqui com comunicação, está perdido. Uma hora tem a vacina chinesa, que não é tão chinesa, mas uma hora tem a vacina inglesa, que tem componentes chineses. Aí uma hora Dória fala alguma coisa, uma hora o presidente Bolsonaro fala alguma coisa, outra hora o Instituto Butantan fala uma coisa. Qual é a situação real? Nós estamos próximos da vacina, a vacina vai dar para todo mundo. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, uma das coisas mais lamentáveis desta pandemia foi a politização, nós sabemos disso. E a repercussão dessa pandemia ela ainda vai durar muito tempo e muitas eleições, não é? Muitas eleições. Se por um lado nós temos alguns candidatos agraciados pela posição diante da pandemia, nós temos alguns amaldiçoados, né? Tipo, vamos dizer, o presidente americano que tipicamente sofreu um impacto muito grande, sim, não é? Na sua eleição. Tratou muito mal também. Fruto do seu comportamento diante da pandemia, né? Não convém desafiar o mal, né? Ele recomendou até detergente no começo da pandemia, algo sem precedentes. Você desafiar o mal é muito perigoso. Você tem que enfrentá-lo, não é? Não adianta você menosprezar o mal, né? E esta doença é um mal terrível para a humanidade. Então nós não podemos brincar com ela, não é? Então realmente há um impacto muito grande. A situação das vacinas. Sim. Existem mais de 100 vacinas sendo testadas no mundo, mas 4 ou 5 se destacam, né? A da Johnson, que é feita em parceria com a Janssen, né? A da Oxford, a Sinovac, que é no Brasil e com a China, a da BioNTech, né? Que é outra também. A BioNTech tem uma diferença que provavelmente são 2 doses, não é? Então existem variações. Essas questões de temporariamente haver suspensões nos testes, elas podem acontecer, sim, principalmente numa corrida como essa, onde alguns passos, às vezes, precisam ser feitos numa rapidez muito grande e é preciso que, quando há um evento adverso, ele precise dar uma freada para repensar e ver o que é que aconteceu. Isso já aconteceu com a vacina de Oxford, não é? Anteriormente, e agora com a Sinovac aqui no Brasil. A Anvisa recomendou aguardar aí, porque houve um óbito, não há ainda nada divulgado sobre esse óbito, se tem ou não relação com a vacina, não é? Precisa aguardar um pouquinho. O que a gente sabe, tem a vacina russa também. Também tem a vacina russa, a vacina russa, ela já está em aplicação na Rússia. A vacina russa, ela foi prometido iniciar com a área de saúde e militares, né? Sim. Então está se aí tateando. Provavelmente nós devemos estar também na fase inicial aí de uso. O que é nossa expectativa? É que realmente quando se comprove a eficiência, a eficácia, por exemplo, a Sinovac informa uma eficácia em torno de 90%, né? Que é a mesma da Oxford e de outras. É pelo menos aí, a gente precisa ter uma eficácia nessa taxa, 90%, para que você tenha confiança na vacina. Claro. Porque senão você vai se vacinar e não sabe, na verdade, se ela está prestando, não é? Mas ainda há uma expectativa positiva de que nós tenhamos essa vacina pronta até o fim do ano. O problema vai ser agora a distribuição da vacina. Isso. Não é? Isso que eu lhe pergunto. A logística da distribuição da vacina. Agora, o Brasil comprou. O Brasil está naquele grupo de países que comprou um estoque de vacinas para vacinar a população, ou reservou, né? Reservou um estoque de vacinas. Então a expectativa é que realmente exista vacina para a população. População inteira, o senhor diz? Para a população. 200 milhões de pessoas? Isto ao longo dos 6 meses, né? Ela vai ser entregue paulatinamente, primeiro profissionais de saúde, professores, estudantes, os locais onde há maiores aglomerados, que são as situações de maiores riscos, e essas situações serão, os idosos, né, gradualmente serão atingidos. Mas o Brasil está dentro do grupo de países desenvolvidos ou, vamos dizer, semi-desenvolvidos, que participou desse estoque. A grande preocupação do mundo, inclusive da igreja como um todo, né, o Vaticano já se pronunciou, é em relação aos países mais pobres.
porque o custo é alto. Por mais que tenha se tentado fazer uma vacina barata aí na faixa de $4, né, R$20, R$25, mas mesmo assim para você vacinar uma população toda, ela custa caro. Mas assim, Cefas, a nossa expectativa é que até o fim do ano isso esteja provavelmente resolvido e nós comecemos a vacinação. Alguns otimistas acham que essa vacinação poderia começar antes do fim do ano. No Brasil, particularmente, eu não tenho essa convicção, né? Mas acho que nós estamos muito próximos de aprovar uma vacina, muito próximos. Há uma tentativa de vários governadores de estado em relação a alguma independência para importar a vacina russa, não é? Que praticamente já está pronta. Há essa vacina que o governador de São Paulo queria já começar também em novembro para dezembro, não é? E então há muita coisa em andamento e nós precisamos da vacina, né? Queria tocar no outro assunto aqui também, que é importantíssimo. Essa polêmica absolutamente desnecessária sobre a obrigação ou não de vacina. Eu ia perguntar também. Afinal de contas, qual é a opinião do senhor? O povo precisa se vacinar, não é? Eu vejo que são polêmicas desnecessárias. A saúde recomenda que se vacine. A outra questão que envolve, às vezes, componentes ideológicos, a liberdade da pessoa, aí ela tem que ser discutida em outra esfera. Não compete a gente discutir no plano médico, não é? Eu até posso dizer que as pessoas têm direito, desde que não ofenda o outro, né? Se ofenda a si próprio, ela teria direito de optar por uma coisa ou por outra. Mas é claro que, do ponto de vista de saúde, as pessoas devem se vacinar. Aí você poderia questionar também, bom, mas se ele não se vacinar, ele vai estar colocando em risco o outro. Sim. Possivelmente, sim, né? Então eu acho que é uma polêmica absolutamente desnecessária para ser trazida num momento de angústia da sociedade, onde o que todos querem é se livrar da doença, se vacinar para não contraírem, não é? Perfeito. Vamos tocar agora num tema que eu já perguntei para o senhor em entrevistas anteriores. Eu lembro que Pinto Júnior também, que é o comandante-chefe do programa, que é a questão do óbito de médicos. Em alguns programas nós lembramos aqui os médicos que faleceram. Queria saber a preço de hoje como está a situação. Me parece que reduziu, ou pelo menos parou o número. Os médicos só aprenderam a lidar com a doença, a admissão geral também colaborou com a categoria que está na linha de frente. Qual a opinião do senhor sobre isso, sobre a exposição e o óbito dos médicos? Os profissionais de saúde como um todo, e particularmente a classe médica, pagou um preço alto, né? Nós tivemos 16 médicos em óbito, mas essa doença, ela é uma doença terrível, traiçoeira, né? Traiçoeira. Nós tivemos o último óbito de um médico que, apesar de não ser na fase aguda da Covid, pode ter tido relação com a Covid, né? Um profissional jovem, 40 e poucos anos, que tinha um problema cardíaco, usava um desfibrilador, ele tinha arritmias, e uma das agressões que o coronavírus faz é ao coração. Ele pode provocar alterações no miocárdio e favorecer arritmias. Quem já tem uma doença miocárdica, provavelmente vai ter uma possibilidade de agravamento. Então, o último óbito, apesar de não ter ficado absolutamente claro, mas havia um antecedente de Covid nos 14 dias anteriores do profissional médico. Lastimável, uma perda sofrida para a cidade, um profissional absolutamente preparado e competente. Bom, a queda, talvez, na contaminação ou no óbito do número de médicos ou de profissionais de saúde é fruto, primeiro, do grande número que já se contaminou. Nós tivemos realmente um número elevado, né? Nós, nas últimas estatísticas, quase 4 mil profissionais de saúde já tinham se contaminado. É uma taxa alta, porque nós temos em torno de 20, 25 mil profissionais de saúde. Então dá quase 25%, quase 30%. Quase. Então, um número alto já está contaminado, não é? Outro pode ter se contaminado e não ter diagnosticado, e outro pode ser resistente à história do da imunidade cruzada. Então, pode ser fruto disso, mas também é fruto de um aperfeiçoamento nos cuidados, não é? Nós hoje tomamos, evidentemente, eu estou em atividade no centro cirúrgico, voltaram as cirurgias eletivas, não é? Então eu estou no hospital universitário, na parte da endoscopia, que lida diretamente com via aérea, na parte da hemodinâmica, fazendo anestesia. Então eu estou em exposição. Sim.
eu estou tomando as medidas de precaução, não é, de material de proteção individual, e também, Cefas, eu me sinto na obrigação, porque o Rio Grande do Norte ele tomou algumas medidas, e Natal particularmente, que eu acho interessante. Eu, particularmente, eu tomo a ivermectina, né? Eu acho que, por exemplo, o comando científico da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, ele vai restabelecer as regras, porque como a pandemia continua demorando, algumas pessoas estão um pouco ansiosas, inquietas. Quantas doses eu posso tomar, afinal, não é? Então, tem se estabelecido aí mais ou menos, como regra geral, tomar uma dose uma vez ao mês, mas claro que isso também tem que ser acompanhado para ver qual é a repercussão disso sobre fígado, sobre o restante do organismo. Aparentemente não há, mas precisa ser acompanhado e precisa ser medicado, precisa um médico acompanhar. Não é bom também a coisa ser aleatória. Então, eu acho importante, enquanto a gente não chega a essa vacina, duas coisas. Primeiro, quem puder fazer esses tratamentos profiláticos, ótimo. Usar todas as medidas protetivo ainda, né? A máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento social, guardar distância com as pessoas, todo esse protocolo que tem sido seguido. Não abusar, não é, das visitas, da circulação. É claro que a economia ela precisa ser retomada, mas retomada para as necessidades. Eu sou médico, eu preciso trabalhar. As pessoas precisam do trabalho médico. Então, nós devemos trabalhar. Mas eu também não posso chegar em casa e eu vou bater perna agora. Não é? Não, é preciso realmente que as pessoas ainda aguardem um pouco. E principalmente, aguardar qual vai ser o reflexo dessa segunda onda no Rio Grande do Norte. Porque houve algumas coisas interessantes no mundo que podem servir aqui de lição para a gente. Essa segunda onda, que alguns acham que o Brasil pode não ter ela com a mesma intensidade, é porque esses países eles tiveram um pico que caiu com relativa velocidade. O Brasil, ele sustentou um platô, vem sustentando, né, há quase 4 meses, óbitos aí na faixa de 900 a 1.000 por dia, uma coisa assustadora, assombrosa. Então, sustentou esse pico. E alguns dizem que essa segunda onda pode estar dentro da primeira, ser uma onda única. Nós não sabemos. Ou seja, nem saímos da primeira onda, nem seria saímos isso? da primeira, mais ou menos isso. Mas no Rio Grande do Norte e em Natal, é isso que a gente precisa ver com atenção. Nós tivemos parecido com a Europa. Nós tivemos um pico e caiu rapidamente. Nós não sabemos o que isso vai significar em termos de segunda onda. Nós não sabemos se essa queda foi e será sustentada às custas dessa medicação, vamos dizer, profilática. Nós não sabemos ainda. Precisamos acompanhar para ver. E todo acompanhamento exige cautela, prudência, né? Então não é bom que as pessoas se joguem à vida normal como se o coronavírus tivesse ido embora. Não foi ainda. E parece que promete ficar ainda um bom tempo, né? Mesmo com vacina, mesmo com todos os tratamentos, provavelmente nós teremos piques e repiques de menor intensidade, mas provavelmente ele vai ficar um tempo com a gente. Correto. Só para registrar para quem está nos assistindo, não achar que aqui é Casa de Ferreira Espeto de Pau, o estúdio da PNTV guarda todos os protocolos. A distância entre eu e o Dr. Geraldo é mais de 1,20 m. Todos chegam aqui com máscara, as máscaras da gente estão aqui e o álcool em gel está aqui no estúdio. Ou seja, todos os protocolos dos governos são respeitados aqui. Dr. Geraldo, estamos na reta final do programa, infelizmente, mas queria perguntar sobre o CIMED. Estamos chegando ao final do ano. Quais são os projetos e ações do CIMED para 2021? Olha, esse ano foi um ano rico de aprendizado. Foi um ano assim onde o CIMED se desdobrou em todas as áreas. Nós fizemos um acompanhamento muito intenso da pandemia, nos hospitais, nas UPAs, no programa de saúde da família, na rede privada, no sistema cooperativista. Acompanhamos a infecção do ponto de vista dos profissionais de saúde, dos médicos, dos óbitos. Então nós não paramos. A verdade é essa. Nós tivemos uma participação muito efetiva, demos nossa contribuição, não é? Cobramos os leitos, porque tem que ficar bem claro isso também, porque muita gente às vezes faz uma interpretação que o CIMED foi contra a abertura de hospital de campanha. Nós não fomos contra a abertura de hospital de campanha. Nós pedimos um sequenciamento. Nós temos na rede pública
leitos na rede pública, que deviam e podiam ser abertos e terem esses leitos de forma permanentes após a pandemia. Nós brigamos por isso. Este foi o intuito. Nós também brigamos contra outra coisa, trazer empresas de fora, empresas da Bahia, do Rio de Janeiro, etc. Porque aí foi a grande fonte de corrupção, porque nós não vamos esquecer outra lição importante dessa pandemia, foi o aparecimento de aventureiros, como em qualquer coisa. Onde tem dinheiro, tem aventureiro. Sempre tem. Tem possibilidade de corrupção e roubo. Está aí o governador do Rio de Janeiro, afastado, chutado para fora. Sim. O governador de Santa Catarina está na mesma situação. Também. Nós tivemos problemas no Nordeste, com o consórcio Nordeste também. Então, a gente zelou muito por isso, sabe, Cefas? Nós acompanhamos muito de perto, entramos na justiça várias vezes. Então, o CIMED teve uma participação ativa. Na Semana do Médico agora, nós revisitamos os hospitais. Tivemos a sorte de ver que os hospitais melhoraram depois da pandemia. Santa Catarina, Giselda Trigueiro, Valfredo Gugel. Nós fizemos, inclusive, uma doação de um computador a todos esses hospitais. Sentimos as necessidades, as carências deles. Fizemos uma oferta do sindicato. E vimos que a saúde ela pode melhorar, ela tem jeito, ela pode melhorar. E no próximo ano, vencida a pandemia, o que nós esperamos, né? Esperamos vencida a pandemia. Nós temos 2 grandes projetos. Um é uma nova sede para o sindicato. O sindicato cresceu muito. Ele tem uma sede boa, 3 andares, mas nós vamos fazer uma sede com 4 andares no centro da cidade. E será uma sede que realmente vai mostrar assim, a pujança do sindicato, a organização do sindicato. E a outra vai ser a abertura da nossa COP Brasil, a Cooperativa de Trabalho Médico, com um hospital, que é o Hospital Natal Sul. Esses 2 projetos nós vamos conduzir assim, será um ganho enorme em termos de mercado de trabalho, remuneração para a categoria médica e para as pessoas que precisam de atendimento médico. Vai ser muito interessante. Perfeito. Muito obrigado, então, Geraldo Ferreira, presidente do CIMED, Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Obrigado a você que nos assiste, nos acompanha. Lembrando, acompanhe sempre o portal Potiguar Notícias, muitas matérias sobre diversas editorias. A todos, então, muito obrigado e até o programa de amanhã. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Majuí Condomínio Parque.
no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética.